Nesse vídeo eu vou fazer a resolução dos exercícios da atividade de sequências numéricas. Na questão 80, ele pede para a gente observar uma sequência de peças de dominó e determinar os termos A4 e A5. Então aqui esse é o primeiro termo, né? O A1, o A2, o A3, esse é o A4 e esse é o A5. Ele pede para a gente dizer como que será a numeração dessas duas últimas peças. Aí a gente pode observar que nessa parte superior das peças, o que acontece? Está diminuindo a quantidade, né? Ó, aqui são 6 bolinhas, aqui são 5, aqui são 4. Então aqui serão 3 e aqui serão 2. Enquanto que na parte inferior a quantidade de bolinhas está aumentando. Tem 1, 2, 3. Então aqui será 4 e aqui será 5. A questão 81. Até 2018, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de futebol masculino em 5 edições. Escreva no caderno a sequência dos anos em que isso ocorreu. O Brasil ganhou a Copa do Mundo em 1958. Ganhou também em 1962, 1970, 1994 e o último título foi em 2002. Portanto, essa é a sequência dos anos em que o Brasil foi campeão na Copa do Mundo de futebol masculino. Questão 82. Considere a sequência 2, 5, 8, aí tem alguns termos que não estão sendo mostrados, 14 e mais alguns termos que não estão sendo mostrados, em que a cada termo a partir do A2 é 3 unidades a mais do que o anterior. Quais são os termos A4 e A6? Então, o que a gente tem? O primeiro termo, A1, está descrito ali que é 2. O segundo termo, A2, é 5. Aí ele fala que a partir do A2 é sempre 3 a mais que o anterior. Ó, aqui já está fechando, né? 2 mais 3 dá 5. Então, o terceiro termo tem que ser o segundo termo mais 3. Então, 5 mais 3 dá 8. O A4 vai ser o terceiro termo acrescido de 3 unidades. 8 mais 3 dá 11. O A5 está ali, que é 14. Porque 11 mais 3 dá 14. E o A6, que vai ser o sexto termo da sequência, é o A5 mais 3. Então, 14 mais 3, 17. Portanto, o termo A4 é 11 e o termo A6 é 17. Questão 84. Quantas bolinhas o próximo termo da sequência tem? O primeiro termo tem uma bolinha, o segundo termo tem 3, o terceiro termo tem 6. Vamos anotar aqui, ó. O primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo tem 10. Ele quer saber quantas bolinhas a gente vai ter no quinto termo, que é o próximo. Se a gente observar, do primeiro termo para o segundo termo, aumentou 2 unidades de bolinhas. Daqui para cá aumentou 2. Do segundo termo para o terceiro termo, aumentou 3 quantidades de bolinhas. Do terceiro termo para o quarto termo, aumentou 4 unidades de bolinhas. Então, do quarto termo para o quinto termo, vai aumentar mais 5 a quantidade de bolinhas para que a gente possa manter essa sequência. Então, o A5 vai ter 10 mais 5, 15 bolinhas. Questão 85. Copie no caderno o diagrama da sequência dada pela fórmula do termo geral Cn igual a 2 elevado a n, com n sendo um número natural. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e continua infinitamente.
Aqui, eu não vou reproduzir o diagrama, né? Mas você deve reconstruir ele no caderno e acrescentar a última etapa. Na última etapa, você vai ter o para n igual a 5. Então, o termo vai ser C5, 2 elevado a 5, né? Porque a gente troca o n por 5 em todos os lugares da fórmula aqui do termo geral. 2 elevado a 5 é 32. Porque isso é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Então, aqui é o diagrama para n igual a 5, calculando o C5. Questão 86. Observe as fórmulas dadas e escreva no caderno se ela é do termo geral, da sequência ou de recorrência. Em seguida, monte o diagrama e escreva a sequência. Todas as questões você deve fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer a questão A e aí você segue a mesma linha de raciocínio e de construção do diagrama para as outras questões. Quais dessas alternativas elas são fórmulas de termo geral? É a letra B e a letra C. E quais que são a fórmula de recorrência? É a letra A e a letra D. Como que a gente pode saber isso? Por causa da fórmula, né? Olha só. Aqui na letra A fórmula está descrita aqui, ó. O termo da sequência é igual ao termo anterior mais 0,5. Então, para eu calcular um termo da sequência, eu dependo de um termo anterior. Isso significa, então, que é uma sequência de recorrência. O mesmo acontece aqui na letra D. A fórmula que está aqui, ó, para eu calcular um termo, é o termo anterior elevado ao quadrado menos 1. Ou seja, eu dependo do termo anterior da sequência para calcular o próximo. Isso também significa que é uma fórmula de recorrência. Já nos outros casos, na letra B e na letra C, a fórmula não depende do valor do termo anterior. Então, a gente sabe que é uma fórmula do termo geral da sequência. Tá? Vou construir, então, o diagrama da letra A e depois você faz os outros diagramas seguindo a mesma lógica. Para fazer o diagrama, a primeira coisa que a gente faz é colocar a fórmula. Então, a gente sabe que o primeiro termo é 3 e que a fórmula do termo geral é a n igual a n menos 1 mais 0,5. Como é um diagrama, a gente sempre tem que colocar essas coisas dentro de formas geométricas. Geralmente a gente bota em retângulos, mas pode ser qualquer outra forma, tá? Então, o primeiro elemento já está calculado. A gente vai calcular o 2 agora. Então, vai ser para n igual a 2. Que está aqui, né? Ó. A gente tem que calcular para n igual a 2, 3, 4 e 5. Para n igual a 2, a fórmula vai ficar como? A n, eu vou trocar o n por 2. Então, ela vai ficar A2 igual n menos 1. Então, 2 menos 1, 1. Mais 0,5. Quem que é o A1? O A1 é o primeiro termo, que é 3. Então, isso aqui é 3 mais 0,5, que é igual a 3,5. Agora eu vou calcular para o próximo valor do n, que é 3. Então, para n igual a 3. Então, a n vai ficar a 3. E aí eu vou calcular o terceiro elemento dessa sequência. A n menos 1. Então, eu troco n por 3, vai ficar 3 menos 1, que é 2. Então, a 2 mais 0,5. Quem que é o A2? A gente calculou antes, né? Deu 3,5. Então, é 3,5 mais 0,5, que dá 4. Opa. Agora, para n igual a 4. Então, vai ser o quarto termo. Ele é 4 menos 1, que é 3, A3, mais 0,5. O A3 a gente calculou, deu 4.
Então, isso é 4 mais 0,5, que dá 4,5. E o último é para n igual a 5. Como eu sei que é o último, porque é o último aqui que ele mandou substituir. Então, o quinto termo dessa sequência vai ser o quarto termo mais 0,5. O quarto termo a gente calculou, 4,5. Mais 0,5 dá resultado final 5. Então, o que a gente tem nessa sequência? Olha só. O primeiro termo é 3, o A1. O segundo termo é 3,5. O terceiro termo é 4. O quarto termo é 4,5. E o quinto termo é 5. Então, é uma sequência que vai aumentando 0,5 entre um termo e outro, né? Ela começa no 3 e vai até o 5. Ela possui 5 termos. Todas as outras questões você deve fazer exatamente desse mesmo jeito, tá? Só que, claro, respeitando a fórmula que está ali e as condições dos valores de n que foram dados. Na letra B e na letra D, ele fala que é infinito, né? Então, você não vai fazer infinitamente, você vai fazer só alguns. Já na letra C, tem que fazer com todos os 5 que estão ali. Questão 87. Pense em uma fórmula para representar cada sequência dada e registre no caderno. Em seguida, determine o quinto termo de cada sequência. Então, se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver aqui que na letra A, esses termos 1, 8, 27, 64, eles são os cubos dos números naturais, né? 1 ao cubo dá 1, 2 ao cubo dá 8, 3 ao cubo dá 27, 4 ao cubo dá 64. O próximo termo, que é o quinto termo, o A5, ele vai ser então 5 ao cubo, que é 625. Então, a gente pode escrever que a fórmula do termo geral é AN igual a n ao cubo. Para n igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante, infinitamente. Na letra B, a gente tem os números ímpares, né? 1, 3, 5, 7 e por aí vai. E como que é o número ímpar? É sempre o número anterior mais 2. O anterior mais 2. Então, a gente pode escrever que aqui a gente tem uma fórmula de recorrência, que é o termo anterior mais 2, sendo que o primeiro termo é 1. Se o primeiro termo for 0, daí a gente vai gerar a sequência dos números pares. Mas nesse caso aqui, a gente está com a sequência dos números ímpares. Então, o quinto termo vai ser o termo anterior, o A4, mais 2. O A4 está aqui, que é 7, que é o quarto termo, mais 2 resulta em 9. Então, essa é a fórmula da sequência de recorrência, porque depende do termo anterior para continuar com o seguinte. A gente pode também pensar numa fórmula geral, também nesse caso dá, que é essa daqui. Para n igual a 0, 1, 2, 3. Por que essa fórmula aqui ela também gera todos os números ímpares? Porque ao substituir esse n pelos números naturais, a gente sempre vai criando um número par aqui, então 0, 2, 4, 6, 8, só que aí a gente soma 1 e chega num termo que corresponde ao número ímpar. Aí vai ficando a sequência 1, 3, 5, 7. Deixo isso aqui para você verificar, colocar alguns números aqui no lugar desse termo, dessa fórmula, e ver como ela também, seguindo essa ordem, né, ver como ela vai gerar a sequência dos números ímpares também.
E por fim, na letra C, a gente tem 1, 3, 9, 27, né? Esses resultados aqui são os resultados das potências de 3, né? Olha só. 3 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 1 é 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Então, aqui é uma fórmula de recorrência. A gente tem que o termo é 3 elevado a n menos 1. Com o n começando por 1. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Para calcular o quinto termo, então vai ficar 3 elevado a 5 menos 1, que é 4. O 3 elevado a 4 é 81. Também dá para criar uma fórmula de termo geral aqui. É fazer o AN sendo igual a 3 elevado a N. Só que aí, nesse caso, o N tem que começar do zero, que é para poder gerar o primeiro termo da sequência. Também vai gerar a mesma sequência com essa fórmula aqui.